Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Terror. Estamos quase chegando aos primeiros 1000 inscritos e se você não se inscreveu, nos ajude e acompanhe nossos vídeos. E não esqueçam de deixar seu like, que é muito importante. Nós agradecemos. Agora vamos às histórias? Baseado em histórias reais. Primeiro relato. Isso aconteceu em agosto de 2018. Em uma noite ligeiramente chuvosa. Minha esposa e eu possuímos uma fazenda em Buckinghamshire, Iowa, onde principalmente cultivamos milho. Nós passamos toda a nossa vida na fazenda, é realmente tudo o que conhecemos. Claro, a vida na fazenda em Iowa significa muito espaço e muito poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos são Anthony e Richard. Estamos cada um a cerca de 1 quilômetro de distância em direções opostas. Também somos fazendeiros e não há muita coisa para fazer por aqui, então é fácil se tornar amigo dos vizinhos. Frequentemente temos Anthony e Richard e suas esposas em nossa casa e vice-versa. Nesta noite de fim de semana, que seria normal, convidamos Anthony e sua esposa para tomar alguns drinks. Todos nós ficamos bastante bêbados e passamos o tempo jogando jogos de tabuleiro. Eles foram embora por volta das 11 horas. É uma viagem de volta para casa em linha reta, então é bem rápido. Continuamos a beber vinho enquanto assistíamos um dos nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e definitivamente sentindo os efeitos do vinho. Provavelmente iríamos adormecer no sofá, abraçados, quando ouvimos uma batida na porta da frente. Uma batida na porta a essa hora era incomum, na verdade, nunca tinha acontecido antes. Mas junto com as batidas, achamos que alguém tinha falado alguma coisa. Eu baixei o volume da TV e esperamos acontecer novamente. Cerca de 20 segundos depois, outro conjunto de batidas na porta foi seguido por uma voz abafada dizendo que precisava de ajuda. Quando eu ia levantar e abrir a porta, minha esposa sacudiu meu braço. Olhei para ela e ela fez uma expressão negativa com a cabeça. Sussurrei para minha esposa: "Vou pelo menos perguntar quem é." Ela respondeu: "Não devemos deixá-los saber que estamos em casa, mas é provável que eles já saibam." Fui até a porta e perguntei: "Quem é?" A voz do outro lado disse: "Oh, graças a Deus. Você pode abrir? Estamos perdidos." Eu perguntei: "Quem são vocês?" A voz respondeu: "Minha esposa e eu." Eu disse: "Pode sua esposa dizer algo?" Havia um silêncio por alguns segundos e em seguida, perguntei: "Você me ouviu?" A mesma voz respondeu: "Sim, mas ela não está ao meu lado agora." Foi aí que comecei a ficar preocupado e a perceber que a voz parecia um pouco estranha, como se fosse um homem tentando fazer sua voz parecer mais aguda. Eu sorri e disse: "Anthony, é você?" Anthony é um grande palhaço, estando bêbado, não seria incomum para ele fazer algo assim. Mas não queria abrir a porta ainda antes de confirmar. Ter alguém batendo na porta tarde da noite aqui afirmando estar perdido não é comum, não é uma coisa normal, e é uma causa imediata de alarme. Eu disse por trás da porta: "Prove. Qual é o nome da sua esposa?" Uma voz agora desconhecida respondeu: "Mas que pergunta traiçoeira." Quando ouvi isso, meu sorriso desapareceu. Fui pegar meu telefone e ligar para Anthony. Minha esposa estava assistindo tudo e me dizendo para ligar para a polícia. Eu disse para esperar. O telefone tocou umas 3 vezes antes de Anthony atender. Eu perguntei: "Você está na minha porta da frente agora?" E ele disse: "Não, por quê?"
Eu disse a ele que havia alguém na nossa porta da frente tentando me enganar para abri-la. Ele disse que viria imediatamente. Tenha em mente que todos nós ainda estávamos bêbados durante isso. Houve batidas novamente na porta. Eu gritei: eu tenho uma espingarda esperando por você se você não sair daqui agora. A voz respondeu: nós só estamos tentando usar um telefone. É tudo o que precisamos. Minha esposa ligou para a polícia que aqui leva um tempo extremamente longo para um oficial chegar ao local. Ouvi passos andando em volta do nosso deck. Eles pararam em uma de nossas janelas que estava com as persianas fechadas, e ouvimos um deles tentando abrir a janela. Isso fez com que minha esposa gritasse: nos deixe em paz. Eu segui o exemplo e gritei a plenos pulmões para se retirar daqui ou eu vou usar minha calibre 12 em vocês. Literalmente alguns segundos depois, houve mais batidas na porta e dessa vez era realmente a voz de Anthony gritando para abrir. Deixei Anthony entrar, que também trouxe sua espingarda. Ele disse que não viu nada ou ninguém quando chegou. Ele ficou conosco até a polícia chegar na casa. A polícia fez uma rápida varredura da propriedade conosco e depois saiu. Seguimos o conselho da polícia e instalamos uma câmera na frente e atrás, algo surpreendentemente nunca havíamos pensado antes. Ainda me arrepio ao lembrar que a única coisa que mantinha fora da nossa casa aqueles dois homens que estavam em nosso deck naquela noite era uma porta de madeira. Segundo relato. Esta história aconteceu na fazenda dos meus avós no verão de 2018. Eu estava sozinho naquela noite, já que meus avós estavam fora, e eu estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, eu estava na sala de estar assistindo TV quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora, no campo de milho. A princípio, ignorei isso porque pensei que provavelmente fosse um cervo, mas então ouvi todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Normalmente, se ouve apenas uma vaca mugindo de cada vez, mas quando todas as vacas começam a mugir juntas, algo está errado. Algo ou alguém deve ter assustado elas para que todas as vacas ficassem nervosas. Como eu era a única pessoa na fazenda, era claro que era minha responsabilidade verificar o que estava acontecendo. Então fui para o armário pegar um casaco e sair, mas justo quando eu estava prestes a sair, ouvi um mugido de vaca muito agudo. Fiquei parado por um tempo, tremendo de medo. Algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Rapidamente, subi as escadas para o quarto do meu avô. No quarto, debaixo da cama, ele sempre mantém algumas armas. Eu carreguei o rifle de caça dele e saí. A vaca ainda não parava de mugir, então fui até o celeiro para verificar. Não havia nada fora do comum, todas as vacas ainda estavam lá. Isso foi até eu caminhar mais adiante e perceber que uma vaca estava faltando de sua baia. Eu tinha certeza de que ela estava amarrada à baia da última vez que a vi. O campo de milho ficava fora do celeiro, então saí, mas enquanto caminhava em direção ao campo, juro que ouvi o que parecia pessoas conversando. Quando me aproximei mais um pouco, tive certeza o suficiente e disparei 2 vezes para o ar. Tudo ficou em silêncio, as vacas pararam de mugir e não pude ouvir mais nada do campo. Depois do silêncio eu comecei a ouvir mais passos vindo do campo. Eu não sabia se tinha coragem de ir dentro do campo de milho. Mas eu tinha que fazê-lo de qualquer maneira. Essa é a razão exata pela qual os fazendeiros têm armas, e eu não podia simplesmente me esconder dentro da casa com invasores no campo.
Comecei a andar pelos cultivos e pude ouvir muitos passos ao meu lado. Eu estava ficando ainda mais assustado à medida que continuava a andar pelo campo. Mas em um determinado momento, eu congelei. Quando eu vi em uma das fileiras de milho, havia uma pessoa vestida completamente de preto. Em pé, a poucos metros de mim, eu ergui minha arma dizendo para ele sair do meu campo. Não era uma ameaça vazia, eu estava pronto para disparar, mas ele não se moveu. Então, disparei outra vez para o ar para assustá-lo, mas ele ainda não se moveu nem 1 centímetro. Foi então que ele realmente começou a caminhar em minha direção com os braços levemente abertos, como se estivesse me pedindo para baixar minha arma. Eu apontei minha arma para ele novamente, gritando para que ele fosse embora. Foi quando percebi horrivelmente que estava cercado por pessoas vestidas com roupas escuras, como pelo menos outras 6 ou 7 pessoas. Essas eram apenas as pessoas que eu podia ver, quem sabe se havia mais. À medida que um dos homens se aproximava, eu percebi algo. Ele e o resto estavam todos usando essas máscaras assustadoras. O homem parou de se aproximar de mim quando comecei a dar passos para trás. Todos ficaram em silêncio por um momento. Eu não consigo explicar o medo que estava sentindo. Pensei que estava prestes a ser morto. Foi quando todos eles começaram a entoar algo que eu não conseguia entender, parecia ser em uma língua diferente. Comecei a me perguntar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual doentio em mim. Nessa hora aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que pude por algumas fileiras de milho. Corri o máximo que pude, e quando fiquei sem fôlego, disparei 6 vezes na direção deles. Então ouvi um monte de passos e o som de plantas sendo mexidas indo em direção oposta. Finalmente, os assustei e corri de volta na direção da casa da fazenda e vi algo no chão, e o que eu vi ficou na minha cabeça. Aquela cena me assustou. Havia uma cabeça de vaca sentada no meio de um círculo de velas. Quase vomitei. Eu voltei para a casa da fazenda e liguei para a polícia. Ela disse que um policial chegaria em breve. Depois de desligar o telefone com a polícia, liguei para os meus pais explicando a situação e pedindo para eles irem me buscar. Meu pai disse que chegaria lá em 1 hora. Eu fiquei sentado no quarto do meu avô no andar de cima. Tremendo e chocado com o acontecido, esperei o que parecia uma eternidade até finalmente ouvir um carro de polícia lá fora. Corri para o oficial e nunca me senti mais feliz em toda a minha vida. Eu contei tudo para o oficial. Ele procurou no celeiro e depois em um pouco do campo de milho e encontrou a cabeça da vaca. Ele chamou uma equipe de busca depois disso, pois agora era uma cena de crime ativa. Quando meus pais chegaram, eu, juntamente com o primeiro oficial, conversei com ele sobre tudo o que havia acontecido, e depois fui embora com meus pais para casa. Os meus avós levaram isso muito a sério e instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia por toda a fazenda. Quem sabe que tipo de grupo era aquele, mas claramente estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício de animais ou algo assim. Eu apenas tive o azar de estar sozinho em casa na fazenda quando eles escolheram fazer isso. Terceiro relato. Meu nome é Eric, tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora da cidade. É apenas uma fazenda familiar pequena, não uma fazenda comercial ou algo assim. Meus pais querem que eu assuma quando ficarem velhos demais para cuidar, já que sou o mais velho dos 3 e o único homem, mas honestamente eu não quero realmente.
Não me vejo ficando no meio do Arkansas a minha vida toda, e especialmente depois de algo muito estranho que aconteceu em julho passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por uma semana. Então foram minhas duas irmãs e eu quem cuidamos da propriedade enquanto eles estavam fora. Não há muito o que fazer por aqui, temos muita privacidade, exceto por essa noite. Minhas irmãs fazem faculdade online. A Nancy faz cursos de verão e por isso estava em seu quarto no laptop fazendo trabalhos. O Andy e eu estávamos apenas relaxando, assistindo a um programa na sala de estar. Os três queremos sair do estilo de vida da fazenda, especialmente eu, que sou o mais velho e estou no auge dos meus 25 anos. Uma das partes temidas da vida na fazenda são os predadores, não apenas os animais que vêm comer sua produção, mas as pessoas que vêm roubar de você. Acredite ou não, isso acontece. Raramente acontece conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa por esse exato motivo. Nossos dois cachorros do lado de fora de repente começaram a ficar loucos no quintal. Alguma coisa os assustou com certeza. Meu primeiro instinto foi sair para o quintal para ver o que eles estavam latindo. Ambos estavam olhando na direção das plantações e ficando loucos. Eu gritei para que eles se calassem e eles ficaram quietos. Eu dei um passo à frente das plantações e ouvi um assobio vindo de dentro do campo de milho. Era sem dúvida um assobio humano. Essa foi a primeira vez que eu estava lidando com um invasor na propriedade sem meu pai aqui. Eu tive que correr para dentro para pegar uma das armas. O cachorro começou a latir novamente. Eu disse às minhas irmãs que alguém estava do lado de fora no campo de milho e que eu tinha que ir lá e afastá-los. Ambas disseram que isso era uma ideia terrível e não me deixaram sair para o campo de milho no escuro. Então, em vez disso, voltei para o quintal onde os cachorros estavam novamente ficando loucos latindo na direção das plantações. Apontei a arma para o ar e disparei. O barulho ecoou pela noite silenciando os cachorros. Também estava sentindo algum tipo de empoderamento no momento, e gritei para saírem da nossa terra. Senti que isso teria funcionado e voltei para dentro. Minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também. Mas nossa pequena risada não durou muito, pois os cachorros começaram a enlouquecer novamente, ainda mais desta vez. Eu voltei para fora pronto para fazer a mesma coisa novamente, mas meu coração saltou quando vi o cara parado a poucos metros dos cachorros, bem em frente ao campo de milho. Ele olhou para mim e eu gritei para ele sair. Nesse momento ele correu para dentro do campo de milho. Eu comecei a correr e disparei novamente para o alto. Parei perto dos cachorros e não havia chance de eu seguir no meio do campo escuro. Também não iria deixar os cachorros do lado de fora. Então desprendi as correntes deles dos ganchos e os levei para dentro da casa. E disse para minhas irmãs que alguém estava rondando no campo de milho. Então liguei para nosso pai e ele me disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Ele recomendou que eu disparasse mais uma vez para servir de aviso. Depois disso, todos nós fomos para nossos quartos. Minhas irmãs trouxeram um dos cachorros para seus quartos e eu trouxe a arma para o meu quarto, apenas porque todos nós estávamos muito assustados com isso. Eu tinha a janela aberta e, enquanto estava deitado na cama assistindo um filme no meu laptop, ouvi um assobio do lado de fora. Corri para a janela e olhei para fora e vi alguém caminhando lentamente na grama. E como se tivesse algum tipo de sexto sentido, ele parou de andar e virou para olhar para minha janela, ainda assobiando. Esse idiota estava obviamente tentando mexer com a gente e nos assustar, uma ideia muito estúpida,
já que eu já havia deixado claro que tinha uma arma. Corri para pegar a arma na cama e apontei pela janela. Disparei na grama a alguns metros de distância dele de propósito, é claro, para cortar o seu pequeno filme de terror. Ele saiu correndo da vista da minha janela em direção à frente da casa. Desta vez, ele não voltou. Ele teria que ser um tolo para voltar depois disso. Obviamente, contei às minhas irmãs porque atirei e assegurei que ele não voltaria. Esse ocorrido foi em 2018 e nunca descobrimos quem foi ou por quê. Depois estive pensando, será que existe louco o suficiente para insistir em enfrentar uma arma apenas para assustar alguém? Hoje eu acredito que pode ter sido uma pessoa realmente perigosa. Para acompanhar mais relatos baseados em histórias reais, deixe seu like e se inscreva no canal.